Esse podcast é para profissionais que têm o seu trabalho impactado diretamente pela metrologia, em especial para você, profissional da saúde. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Geison Aranhard Bastiani. Eu sou a Marina Befa. Eu sou a Monize Carla. E eu sou o Neville. Bem-vindo ao QualiCast. Olá, você que está ouvindo a gente. Mais um QualiCast. Nesse tem um amigo e um cliente, né? Que está aqui, que é o Neville. Neville, conta pra gente de onde você é e conta pra pessoa que está nos ouvindo também o que você faz aí. Olá você, eu sou o Neville, sou diretor da empresa ACCPR, um laboratório de metrologia. Atuo nessa área há 22 anos e também sou professor da pós-graduação da FATEC Senai Goiânia na área de instrumentação e controle de processos industriais. Só uma pergunta, onde que é a ACC? A ACC fica em São José dos Pinhais, no estado do Paraná. Você dá aula em Goiânia, deve ser fácil isso. Moleza, muito fácil. Então tá bom, eu fiquei pensando aí que quando você falou Goiânia, eu falei, encontrei alguém que tá mais ferrado do que eu de agenda, então tá bom. O Neville é nosso cliente, né, Neville? Quanto tempo que você é cliente da Forlogic? Há 5 anos já, 5 anos. Desde 2013. Então, legal, eu fico feliz que ele tá aqui, que ele tá voltando a pagar o salário da Moniz e da Marina, que não fazem nada, entendeu? O meu salário não, ele só paga o delas. E o Neville é um cliente nosso há um bom tempo, eu lembro que eu visitei vocês, né, Neville, naquela época. Sim, foi você mesmo que fez a visita comercial na época. É porque eu trabalhava. Papo lá. Conseguiu te enganar, Neville? Na verdade não foi tão fácil. Mas, ele tá feliz, ele tá visitando a gente aqui, ó. E o Neville é um cliente um pouco diferente, porque a maioria das vezes que a gente fala de clientes aqui, a gente fala de clientes da qualidade, né? E o Neville é cliente da área do MetroX, que é da área de metrologia. E é legal ter alguém de metrologia aqui, porque muitos profissionais da qualidade não entendem direito essa relação da metrologia com a qualidade. É óbvio que alguns sim, mas também a gente conhece que muitos não compreendem direito o que é metrologia. O Neville veio aqui para resolver essa dúvida, ajudar a gente a explicar isso daí. Vou tentar. Então tá bom. Então, a Marina, você tá bem, Marina, hoje? Eu tô bem, então, tô gripado. Tá gripado? Então tá bom. E você, Moniz? A gente tá todo mundo meio rouco aqui. Você quer contar por que a gente tá rouco? Teve uma confraternização da Forlogic e acho que a galera deu uma exagerada no ar-condicionado, é claro, do ônibus. Eu acho que foi o ar. Foi o ar. O pessoal, a gente fez um campeonato de bets. Foi animal. Inclusive eu e o Jason perdemos. A Droga. gente é péssimo. Eu perdi todas por Vitória Bets. Aquela vitória 1, 2, 3, o pessoal bateu. Legal. Vamos voltar pro tema, porque senão o pessoal vai achar que é sobre bets o podcast. Desculpa. Mas antes nós vamos falar o telefone do QualiCast, certo, Moniz? Vamos falar o telefone do QualiCast. É 43 9 98220077. Agora você pode participar mandando seu áudio pra gente. Talvez a gente publique aqui. Suas lamúrias, ofensas e sugestões. Não adianta pedir a previsão do tempo. Não é pra isso. De meteorologia, o cara manda um áudio, vai chover? Não é isso. Obrigado, Neville. Só lembrando. Não é. Vamos pro tema então. E voltando pra cá, o Neville vem até aqui. O Neville tem uma experiência legal pra falar com a gente. E por que a gente falou do profissional da saúde? Neville, tem muita metrologia na saúde hoje? Muita falta de metrologia na saúde hoje, né? Infelizmente, talvez essa seja a área de maior necessidade de conhecimentos metrológicos aí no Brasil, né? A gente tem metrologia já muito bem fundamentada em indústrias metalmecânicas, indústrias de manufatura de uma forma geral, mas medicamentos, área de saúde, produtos de saúde, biológicos, essa é uma área onde a metrologia está engatinhando, e não só no Brasil, né? Isso é uma demanda mundial. Então, quando você fala de metrologia, deve ter alguém, eu tenho certeza que tem, que está pensando que é meteorologia, entendeu? Não é, né? Você que está ouvindo a gente vai falar, mas não pode ser um cara tão burro assim. Não, gente, tem pessoas que não conhecem o tema. E o que é metrologia, né, Vira? Você consegue ajudar a definir o que é, sem pegar dicionário, nada, para explicar o que é? Sem dúvida. Metrologia, de uma forma bem básica, é a ciência da medição, né? Então, todos os aspectos teóricos, práticos, que envolvem princípios de medição, é metrologia, né? E eu costumo dizer que a metrologia é uma ciência social,
porque ela existe desde que a sociedade existe, né? A necessidade de comércio e essa relação de troca já é o princípio da metrologia na sociedade. E até hoje que a gente tem aí diversos laboratórios nacionais de metrologia, acordos de reconhecimento mútuo de metrologia para comércio internacional. Então a metrologia está na pontinha lá da base da indústria até uma relação internacional de comércio. Muito bom. Quando a gente fala disso, eu lembro que quando a gente começou a trabalhar com metrologia, eu era um cara que achava que era meteorologia. Você entendeu? Quando a gente começou a trabalhar com isso, sei lá, há 10, 12, 15 anos atrás, quando eu fui conhecendo metrologia, por não ter vindo da área, não ter estudado isso na faculdade, eu fui ficando encantado, porque você vê em todo canto tem metrologia, né? Eu quando descobri que uma trena era calibrada, eu fiquei chocado. Falei, como é que alguém calibra uma trena? É só 1 metro, né? É só 1 metro. E o cara me perguntou assim, tá aí, como é que você sabe o tamanho que tem 1 metro? Eu falei, 1 metro? Ele me disse, de onde vem esse tamanho? Daí foi que eu comecei a ligar as coisas, que você precisa ter um cuidado com a medição, que os simples mortais nem imaginam que tem que ter, né? A gente, quando fala de uma balança tá calibrada, de uma trena tá calibrada, de um dispositivo que na indústria automotiva, um passa ou não passa, tá calibrado, você começa daí que você descobre que por trás dessa ciência, né, que o pessoal estuda geralmente em engenharia mecânica, em processos industriais, tem um mundo inteiro e que afeta a vida de todo mundo, né, cara? Você tocou num ponto muito interessante, Izan, que eu acho que é uma das maiores falhas da metrologia no Brasil, que é a formação de profissionais, inclusive nas faculdades de engenharia, né? Eu mesmo tive 6 meses na faculdade de metrologia, na faculdade, curso de metrologia, que eu posso jogar no lixo. Não me serviu para nada. Que bom que não é só o meu curso, então. Que droga. Eu posso te dizer que eu só fui obter realmente conhecimentos profundos metrológicos aí depois de 10 anos de experiência na área no meu mestrado, né? E o nível de conhecimento hoje, nesse nível de mestrado e doutorado, só tem uma universidade no Brasil. Então você pode perceber que realmente é uma área que falta conhecimento, né? Se eu tenho profundidade de conhecimento em apenas uma universidade em todo o Brasil, é algo realmente estranho de se perguntar numa ciência que está em todo lugar, né? Desde uma balança que eu subo na farmácia ali para ver meu peso, até numa exportação de medicamentos, sei lá, de Israel, por exemplo. Até uma balança que você usa para pesar alguma coisa numa fabricação de um medicamento que 1 miligrama vai fazer toda a diferença, exatamente. Né? Então, assim, uma coisa é pesar eu que sou gordo, né? Qualquer balança que errar vai acertar bem perto. Outra coisa é pesar um medicamento que alguém vai tomar para combater uma doença. Então, é bem diferente. E isso impacta diretamente na nossa qualidade e produtividade, né? Recentemente, a Exame publicou que 4 funcionários brasileiros equivale a 1 funcionário americano em nível de produtividade e qualidade. Isso se dá muito pela incompetência metrológica que nós temos aqui no país. Eu tô pensando como é que eu vou levar essa informação pra firma aqui. Agora falar que ouçam o Qualicast que o Neville tá explicando. É uma boa maneira. Legal, nós estamos falando de metrologia aqui, já estamos entrando no tema, mas eu queria falar logo o que é metrologia, porque um dos objetivos do Qualicast é que quem está ouvindo consiga colher frutos, né? E se a pessoa não tem nenhuma relação, não quer saber o que é isso, ela para de ouvir agora e vai ouvir outro Qualicast, né? Vai ouvir o de BSC, vai ouvir algum outro, mas se você trabalha na área da qualidade, mesmo que você não esteja em relação direta com a metrologia impacta diretamente a qualidade. Isso daí é indiscutível. Mesmo que você não trabalhe na área da qualidade, você, enquanto consumidor, depende de metrologia. Né? Como você colocou aqui, no medicamento, no seu carro, no relógio, no celular que está no seu bolso, todos eles são produtos manufaturados que a metrologia teve de alguma forma, né? Na área da saúde, então não tem como fugir, né? Se você gosta ou não gosta, a metrologia tá na sua vida. Tá na sua vida. Até a gente foi almoçar, né? E o Neville reparou lá a balança do local que não estava calibrada, daí eu falei, que droga, metrologia aqui. Pô, você ficou olhando a balança e não tá calibrada. Não, o Neville fissurado. Eu bati o olho ali, já vi o selinho de 2016, já falei, Certeza que eu tô pagando a mais na comida. Certeza. Então, mas é bem esse conceito, né? Que a metrologia está em todo lugar. Então, mesmo que você ache que a metrologia não impacta o seu trabalho, a sua vida, é legal ouvir. Um bom exemplo disso é eu uso óculos, né? E, por exemplo, a última vez que eu vou usar óculos, não sei o nome disso, mas estava descentralizado aqui. Então eu passei 1 ano usando óculos errado. Pode ser que a máquina do oftalmologista estivesse descalibrada.
Pode ser. Pode ser, é uma opção. Eu não sei se o oftalmologista fez o trabalho errado dele, ou se o equipamento dele não estava calibrado, ou se ele não sabe usar o equipamento. Mas a metrologia impacta todo lugar. A gente falou de comida, agora tô falando do oftalmologista. Se você for... mas aqui é uma indústria que a gente fabrica, sei lá, café. Ok, e como que você tem coisas calibradas aí, não tem balança? O que você tem aí que você pode utilizar? Mas um fato comum que você colocou aí, que é bem interessante, é que muitas vezes as indústrias pensam em máquinas, em investir em tecnologia, setup de máquina, preparar a máquina e não olham para o instrumento. E muitas vezes o problema está no instrumento. Às vezes você comprar um paquímetro melhor, resolve todo o seu problema do processo e gastam-se milhões em máquinas novas, em processo novo, que é o que você acabou de citar como exemplo de um ajuste. Legal, um ajuste. A gente já começou falando do que é metrologia, né? Falando o que é ali. Você deu uma explicação bem legal, né, Vili, no começo. E para resumir, a metrologia é a ciência que estuda a medição, né? É que nos ajuda a garantir que os instrumentos, principalmente os processos, estejam rodando com as medições adequadas, né? Porque senão uma régua de 30 centímetros pode sair com 31, por exemplo. O termo que eu gosto de usar é a confiabilidade no resultado, né? Legal. Você possa usar resultados confiáveis, né? Entendi. Essa é a grande questão aí. Isso tem alguma coisa na ISO que fala disso, Marina? Tem. Tem, a gente vai chegar lá, né? Então tá o bom. Requisito específico. Então tá bom. E para que serve a metrologia então? Beleza, ter confiabilidade, mas vamos pro dia a dia. Aonde que a gente usa isso muito? Eu acho que o start inicial é a relação de comércio, né? Então, primeiro a questão da clareza de que se eu comprar 1 quilo de arroz aqui, esse 1 quilo de arroz é qualquer lugar no mundo, né? Ou 1 metro aqui, é 1 metro na China, no Japão e tal. Então, um dos aspectos principais da metrologia é padronizar essas relações de medida, né? Então, para isso existe o Sistema Internacional de Unidades, que é um acordo técnico de reconhecimento mútuo, assinado hoje mundialmente em 190 e tantos países. Então esse é um dos pontos fundamentais para que serve a metrologia, né? Então para que o comércio internacional e o mundo globalizado funcione, a metrologia é parte fundamental dessa estratégia. Muito legal você falar disso, porque eu lembro quando eu comecei a estudar metrologia lá. Gente, a gente não vai fazer isso no podcast, que você vai no Google, primeiro link que você vai achar vai falar disso. Mas eu lembro que uma das minhas dúvidas era por que surgiu isso e lá tinha que cada rei tinha a sua medida, né? Exatamente. Uma polegada de um rei não era a polegada do reino do lado, né? Então, isso mudava. E outra coisa, né? Por exemplo, tem medições que eram feitas com rei com 15 anos de idade. Esse mesmo rei, aos 25 anos, tinha um polegar diferente. Então, a própria referência de padrão mudava ao longo do tempo. Ou seja, rei como padrão não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Desde aquela época. Desde aquela época, entendi. Mas, então, essa convenção, depois que tem o Sistema Internacional, né? O SI, que o pessoal... Isso, intimamente, né, chama o SI. Depois de a gente convencionar o que era 1 metro, por mais que a gente ache engraçado, isso é 1 quilo, né? Até na França tinha o quilo, não tem no museu do quilo lá que tem até hoje. Tem até hoje lá, né? Lyon. Em Lyon. Muito bom, eu não sabia que era em Lyon, agora eu tô sabendo. Agora, uma coisa que eu acho interessante é que a metrologia está transitando todas as unidades de medida para unidades da natureza, né? Alguma coisa. Na verdade, é por aí. Tá buscando, né? Só falta o peso, tá? Que tá no processo final agora, né? Que vai ser baseado em 2 equações, que são constantes absolutas da natureza, como o metro baseado na velocidade da luz, né? O peso vai, se não me engano, é na constante de Planck e na constante de Avogadro, que são as 2 constantes que vão trabalhar junto para representar a massa padrão, tá? Está em processo final isso, inclusive, e aí a gente vai ter um SI baseado em constantes universais do universo e invariáveis, que essa aqui é a grande questão. Se você tem um padrão internacional, ele não pode variar, né? E o peso padrão está variando, né? Então, é uma boa desculpa para nós gordinhos dizer, não é que eu tô gordo, é que a massa varia. A massa variou um pouco. A referência de peso tá variando, então eu tô bem aqui. Só para você que tá ouvindo a gente, que você pensou, não sei o que é Planck, eu também não tenho a menor ideia do que essas constantes universal que ele tá falando, você entendeu? Isso é coisa de metrologista. Exatamente. Entendeu? Mas uma coisa, para deixar claro por que eu puxei essa discussão, porque existe, né, um peso que é o que pesa 1 quilo, certo? Que é o famoso... E tem 1 metro, que tem o que é? Uma régua de madeira? Não, hoje é uma fração da velocidade da luz. Hoje, mas o que era? Era uma barra que era o metro padrão de referência, existia várias cópias no mundo, e essas cópias giravam entre os laboratórios nacionais, se comparavam, e aquilo era a referência mundial do metro. Assim como o peso
é uma circunferência pequenininha assim, que tem um volume conhecido que determina o peso pela densidade. Legal, então quando a gente fala disso, existia uma coisa física. Isso. Só que para quem não é da área de metrologia, fala, pô, Jesus, mas isso não muda, 1 quilo... Então, é aí que tá, muda. De você pegar nesse peso, por exemplo, eu sei que os padrões são assim hoje de qualquer laboratório de metrologia. Você não pode pegar com a sua mão crua. Você tem que usar uma luva de película. O próprio contato com o ar já altera a composição. É que tem o desgaste do material, né? Isso. Não, mas mesmo ele fica em ambiente isolado e tal, mesmo assim as próprias variações né, quando a gente lá em nível quântico das coisas, a gente está nesse nível de incerteza hoje, qualquer variações de ar, ambiente já interferem. Então, precisa ir para esse caminho das constantes físicas, como você está falando. Só assim a gente vai ter realmente consolidado... Isso. Então, hoje existe uma equação que o pessoal trocou aquela barra por uma equação que pega, não sei, que conta que ele faz, mas ele pega o quê? A velocidade da luz como essa constante. Exatamente. Porque como isso é constante, isso não muda, né? Obrigado, Einstein. Isso não muda, então a gente consegue... Pô, até nisso o Einstein mexeu, né? O bicho era pesado. Então, quando a gente fala disso, a gente percebe que a metrologia é uma coisa que vem evoluindo, né, Neville? Não está ainda finalizado todo o processo de estudo. A ciência é uma ciência que continua crescendo, né? E muitas coisas historicamente são novas, né? Por exemplo, quando a gente fala de cálculo de incerteza, isso foi começar a ser desenvolvido na década de 70. Nossa, é muito recente. Historicamente ainda é muito recente. Então... E uma observação que eu quero fazer aqui, é óbvio que tem várias indústrias, mas uma indústria que demanda muito metrologia no Brasil, que você falou que a saúde está muito enroscada, é muito devagar esse processo ainda, que é um negócio pouco importante, só morre gente, né? Quase não tem importância. E é engraçado falar disso, que a Giovannone, quando esteve aqui, foi o Qualicast 10 que a Giovannone falou sobre saúde. É engraçado como na saúde trata de vidas, e a mesma coisa que apareceu lá aparece aqui, parece que a gente está atrasado, né? Não era um lugar para estar atrasado, você entendeu? Parece não, estamos atrasados. Mas voltando ao que eu estava puxando, uma indústria que puxou muito a metrologia no Brasil, a gente tem que dar o crédito para ela, é a indústria automotiva, né? Ela fez não só a metrologia, como a qualidade também. Também. É legal, porque o supply chain é muito grande, né? A cadeia de valor é extensa. Sim, sem dúvida. E, na verdade, isso também veio com uma evolução da própria cultura de qualidade do casamento de Estados Unidos e Japão pós-Segunda Guerra Mundial, né? Toda aquela historinha lá do Huran, as visitas do Deming. Exatamente, os 14 pontos de Deming. Podia passar uma novela na Globo disso, né? Nossa. Será que a Globo vai pagar pra gente por falar Rede Globo aqui? Ai, não sei, né? Eu acho que não. Acho que não, então tá bom. No máximo um processo, né? Então tá bom. Espero que não. Voltando pra cá, quando a gente fala de metrologia, então deu para dar uma dimensão e para que ela serve, então eu acho que está claro, né? Ela serve para qualquer produto hoje, né, Neville, que é lançado no mercado, que não seja um produto digital, não vamos entrar nessa aí que é muito profundo, mas, poxa, um copo... Manufaturado, qualquer... Tem metrologia na veia ali, não tem como você... Não tem como fugir. Eu diria... de toda a cadeia, né? Desde do pesquisa e desenvolvimento até a entrega final ali, hoje se fala em metrologia. Quando eu penso na área de saúde, vou dar um exemplo típico que é a chamada cadeia frio, né? Que é para medicamentos refrigerados, como vacinas, termolábeis. Você tem que ter um transporte com a temperatura controlada. Além de ter toda a metrologia dentro da produção, existe a metrologia no transporte, no translado, na logística, até na entrega, né? Então hoje, por exemplo, a gente tem... E lá continua, né? Continua, armazenamento até exatamente. A aplicação, muitas vezes. Então, o pessoal que vai vacinar aí filhos ou vai tomar a vacina da gripe, né? Aquele equipamento que guarda a vacina no local que você está, onde vai ser vacinado, ele tem que sofrer uma qualificação técnica, uma avaliação técnica garantindo que ele mantenha aquela temperatura. E muitos locais nem sabem que isso tem necessidade. Tô pensando aqui que a gente vai vacinar o pessoal semana que vem, acho que eu vou cancelar já. Eu lembro daquela caixinha de isopor que vem embaixo do braço do cara, então acho que... Essa caixinha também tem que ser qualificada tecnicamente. Né? Tá vendo como que é, pessoal? Vocês acham que quando a gente brinca de metrologia é pouca coisa, é muita coisa. Acho que a receita do bolo da minha avó que não é, que ela faz no olhômetro, tudo. É uma das poucas coisas que a receita do bolo da sua avó, Marina. Mas a farinha foi pesada pra chegar ali, viu? Então, certamente. Então até isso tem metrologia. Mas acho que ficou claro que a gente utiliza para praticamente tudo, né?
Só contemplando aí essa questão do uso da metrologia, né? Uma coisa que a metrologia muitas vezes não é utilizada é como uma forma de gerar valor para a qualidade e produtividade da empresa ainda. Existe ainda algumas dificuldades das empresas enxergar metrologia como meio de gerar valor e não como um custo necessário para passar numa auditoria. E, então, essa discussão, cara, acho que não vale... essa discussão aí é uma coisa que a gente poderia discutir horas aqui, que é a própria qualidade. Nós temos hoje, graças a Deus, dois tipos de pessoas que atuam na qualidade. Os que acreditam que a qualidade gera valor e os que acreditam que a qualidade é um custo, né? Então, eu falo graças a Deus por quê? Porque já houve um momento em que era só custo, entendeu? Hoje já tem pessoas acreditando. E a metrologia vai na mesma linha, né, Neville? Porque ela dá resultado. Sim, sem dúvida. Não só dá resultado, como ela interfere na qualidade, que é uma coisa que a gente vai até comentar um pouco mais pra frente aí, né? Legal. Mas ela só vai dar resultado como ela for feita com conhecimento. Porque metrologia é ciência. Ciência requer conhecimento, né? E se você não pratica conhecimento, geralmente você tem problemas. Quando o pessoal só quer cumprir processo, né? Vamos seguir o que tá mandando aqui, o procedimento, né? E aquela mesma historinha do template, da planilha pronta, que não funciona. Que não funciona já na ISO 9001. Quem dirá na metrologia? Né? A ISO 9000 é uma norma que está muito mais ligada à gestão, né? Ou seja, onde a tecnicidade é menor do que... A metrologia é muito técnico, né? Não dá pra gente querer falar só de engajamento na metrologia. A metrologia não tem... E a grande questão da metrologia é que ele envolve diversas áreas de conhecimento, né? Então, física, química, cálculo, biologia, estatística. Então, um engenheiro aí pode se deliciar na área de metrologia. Ou não. Vamos... Eu lembrei das minhas aulas de estatística e como eu sofri, então tudo bem. Mas é porque você não viu associado a uma prática metrológica, provavelmente. Pode ser. Se você tivesse pegado a estatística e falar, vamos fazer um projeto de metrologia e ver isso funcionando, talvez você tivesse um olhar um pouco diferente sobre isso. Eu acredito nisso. Quando a gente vê as coisas dando resultado para as pessoas na prática, isso aproxima a gente daquilo que a gente está estudando, é verdade. Muito bom. Eu acho que a pessoa que está ouvindo vai falar, bom, então agora eu descobri que metrologia serve para alguma coisa. Eu achei que os caras só mandavam calibrar esse paquímetro porque eu tinha que calibrar esse paquímetro. Então agora você entendeu que ele tem que estar certinho para a gente usar no processo produtivo e o processo produtivo gerar resultado para nós, né? Uma coisa que eu tinha notado aqui na pauta é onde se aplica a metrologia, né? Você já deu uma dica pra gente, processos de manufatura, basicamente todos, né? Sim. Tem mais lugares que a gente pode ver a metrologia também. Sim. Prestadores de serviços técnicos, né? Alguns exemplos típicos que a gente tem, por exemplo, empresas que montam sistema de gás para carros, né? Reparos de pneus, então são prestadores de serviço, áreas de comércio como farmácias de manipulação. Sim. Então, esses são setores que demandam muito conhecimento metrológico também. Farmácia de manipulação, né? Imagina, ali você tem que ter pelo menos o controle dos equipamentos muito rigoroso, né? E o controle ambiental também, que muitas vezes é colocado de lado e não entende-se a importância disso para a metrologia. Sim, a pessoa fala, pô, mas só mudou a temperatura, mas quando muda a temperatura, os elementos que estão na sala também se alteram, né? Entendido isso, uma coisa que a gente poderia entrar discutindo agora, que eu acho que é onde a Marina Befa está ansiosa pra gente conversar, é como a metrologia afeta a qualidade, né? Se afeta, né? Eu acho que não afeta não, né? Qual a cara dela? Afeta sim, Marina, eu sei, eu tô brincando. Então assim, afeta a qualidade e vamos começar pegando, antes da gente ir pro Neville, que é o nosso especialista, vamos começar a falar da ISO 9001. Falar com a rainha da qualidade, a Marina. Marina, o que tem algum requisito da ISO que fala disso? Se ficou falando de rainha da qualidade, eu fico com vergonha só, como que eu vou falar agora? Mas você vai lá, fala aí do requisito. A gente tem o requisito 1.5, lá na parte de apoio, recursos de monitoramento e medição, onde diz que a organização deve assegurar que os recursos providos sejam adequados ao tipo específico de monitoramento e medição e sejam mantidos para assegurar que estejam continuamente apropriados aos seus propósitos. Então, a ISO aqui pede para que a gente faça a medição, use os requisitos e garanta que esses requisitos estejam corretos, né? Estejam verificados e calibrados. Isso aí é um dos devs da norma? É um dos devs da norma, que a gente tem que fazer, né? Não é uma opção, né?
claro, onde se aplicar. Lembrando que você pode, na ISO 9000, por exemplo, nós aqui temos muito pouca metrologia quem trabalha com serviço de software, né? Mas se é um dev e você tem um processo produtivo, então você precisa utilizar. É isso, Maria? A gente tirou do nosso escopo, né? A gente pôde, né? Esse requisito não é aplicável ao nosso escopo aqui hoje. Mas certamente é aplicável para a maioria dos clientes de vocês. A maioria, 95% pelo menos, é aplicável. Eu só queria destacar um ponto importante aí, que é a questão da adequação à funcionalidade, né? Esse é talvez uma das interpretações mais difíceis de se ter dessa pequena linha aí que é a ISO 9001. Que significa ser adequado a isso? Como é que eu evidencio que ele é adequado a isso? Então essa é uma das respostas que a metrologia tem que fornecer dentro da ISO 9001. E isso impacta numa coisa que inclusive vocês têm muito aqui, que é a questão de gestão de riscos. Né? Sim. Então quais são os riscos inseridos para a qualidade ou para o produto quando eu não cumpro os requisitos metrológicos, né? Então, a qualidade e o risco aí estão diretamente ligadas em não cumprindo esse pequeno item que foi lido aqui, né? Referente às características metrológicas dos processos. Por mais que seja uma linha só, né? É um requisito só, né? Ele é bem específico, né? O 715, ele é muito significativo para quem precisa utilizar, né? Eu queria até deixar uma dica aqui, aproveitando essa questão da norma, né? Que na 9001, 2015, isso é um item bem curto aí, de cerca de meia página, né? Mas que ele pode ser entendido melhor com uma outra norma que fundamenta que é de sistemas de gestão de medição, que é a ABNT ISO 10012. E ela olha a medição como um processo, assim como a ISO 9001 olha o sistema da qualidade como um processo. Então, medir é um processo. Ou seja, existem os 5Ms, existem a ideia de indicadores. Então você passa a olhar a metrologia e os requisitos do 715 de uma forma mais profunda com esta norma. Então, pessoal que está ouvindo o podcast, aí você que está ouvindo agora, busca lá na BNT, no Google, lá, ISO 10012, Sistema de Gestão da Medição. Uma norma que vai ajudar muito vocês a entenderem a necessidade de como interpretar esses requisitos da ISO. Isso daí, então, para quem tem um processo produtivo onde a metrologia tem um impacto grande, é uma norma que vale a pena a pessoa estudar. Exatamente, né? Que a 9001, ela dá uma visão geral sobre tudo, né? Isso. Então, como tem a 31.000, que é específica de gestão de riscos, tem essa 10.012, que é de medição, né, Neville? Isso, é sistemas de gestão da medição, né? Então, é justamente olhar a metrologia dentro da produção de uma forma como um processo que faz parte dos processos, né? E a 9001, ela estabelece os requisitos, ela não estabelece os meios de se fazer, né? Então, isso muitas vezes deixa a gente confuso, né? E a 10.012 ajuda a gente a enxergar os meios de como fazer isso. Muito mais específica, né? Exatamente. As normas específicas ajudam a gente a clarear muita coisa, né? A 37.001, por exemplo, que é a anti-suborno, você fala assim, a ISO não fala nada disso. Claro que a ISO fala. A ISO fala que você tem que atender os requisitos legais. Ué, se você está subornando alguém, você não está fazendo isso, entendeu? Mas quando você vai para 37.000, ela te dá uma série de mecanismos para você garantir que isso vai acontecer. Assim como várias outras normas podem ser utilizadas em paralelo junto com a 9001. A 9001 é realmente um grande compêndio geral do que guia de boas práticas do sistema de gestão, né? Até uma das minhas críticas à 9001 é ela ainda falar de qualidade. Eu acho que ela deve ser sistemas de gestão, fim, não sistema de gestão da qualidade. Porque traz aquela coisa lá, o pessoal ainda lembra do Huram, ainda lembra do Deming, e só que eles só lembram dos caras falando de Ishikawa, eles se esquecem que a pessoa falava que você tinha que atender o requisito do cliente. Eles caminham para um lado que não é o lado que é o lado que a norma realmente procura. E esses caras, quando falavam em qualidade, falavam em cultura. Exatamente. Não falavam em requisito. Né? Essa questão de requisito veio com a evolução da normalização e tal. Os 14 pontos de Deming, se você praticar os 14 pontos de Deming, é capaz de você ter mais qualidade que muita empresa que tem a ISO 9001 por aí. Com certeza. Se minha esposa praticar lá em casa, acho que eu não tô mais lá, inclusive. Eu não atendo os requisitos. Mas isso é verdade. Quando a gente fala de cultura, isso até é um problema, né? Vou fazer um parênteses aqui na nossa discussão sobre metrologia para falar um pouquinho disso. Mas quando você trouxe esse assunto que é a cultura, muito provavelmente a ISO 9000 ela foi mastigando alguns pontos que entregavam resultado, como entrega de requisitos para o cliente, que é uma coisa óbvia, mas
porque ela ficou com uma certa preguiça de ensinar as pessoas a pensarem a cultura do negócio. Ou porque ela não tinha também essa capacidade toda, né? Que um documento, falar de cultura não é tão simples assim. Não tem um livro que vai te dizer como gerenciar a cultura da sua empresa. Então... E nenhuma norma vai ser capaz de trazer cultura para sua empresa. Exatamente. Então foi um jeito daí de falar, então entregue pelo menos isso, vai. E ela veio evoluindo nesse sentido, eu acredito. E até do nível de maturidade das empresas, né? Hoje a gente fala de cultura, ainda parece que a gente tá falando de, sei lá, alguma coisa ufóloga, utópica, não sei, longe da realidade que a gente vive, né? E tava discutindo com o Neville que essa construção de cultura, até no requisito aqui 715, que ele está se preocupando com a provisão do produto. E nada mais é isso que uma atividade da empresa, prover o produto corretamente, entregando de acordo com o requisito do cliente. Não tem nada de novo nisso. E a cultura de excelência aplicada a isso é que você se preocupa que aquilo está sendo entregue da maneira que deveria ser entregue. Isso, que foi o famoso eu prometi, eu vou entregar, né? As pessoas hoje amarram em contratos, amarram em mil coisas, mas elas se esquecem de que se eu disse que eu vou fazer algo, eu deveria fazer aquilo. É uma questão de integridade, né? Então, quando a gente fala de cultura, voltando para a discussão e agora para a gente poder sair de novo, para voltar para metrologia, quando a gente fala de cultura, a gente está falando basicamente de cumprir aquilo que a gente combinou, de fazer as coisas do nosso jeito, que é um jeito que nós acreditamos que é um bom jeito. Né? E é por isso que não tem como ter padrão, porque eu posso acreditar em uma coisa e você na sua empresa acredita em outra. Então, cada um acredita em uma coisa. Antes de a gente fechar, só vou complementar com uma questão que eu acho que o que tem que trazer junto com essa questão da qualidade, e que isso vem de Deming, vem, né, dessa cultura do Toyota Quality Control, que não é simplesmente entregar o que a gente prometeu fazer, mas entregar no menor prazo possível, na melhor qualidade possível, com o menor custo possível. Essa é a real cultura da qualidade, é fazer o máximo com o mínimo. Esse é o grande desafio. E isso é muito difícil nas empresas, por quê? Porque no Brasil a gente tem a cultura do desperdício. Né? Eu comento nos treinamentos da fábula do saquinho de plástico. Já vou falar da fábula do saquinho de plástico? Não, como que é? É assim, ó, você vai comprar no supermercado, aí você pega um saquinho de plástico, coloca 2 garrafas de 2 litros. O que acontece com o saquinho quando você puxa? Rasga. O que você faz? Coloca mais 2 saquinhos. Exatamente, ou seja, um produto de péssima qualidade que deveria aguentar, ele rasga, você pega mais 3 produtos daquele e o cara que produz o plástico desculpa a expressão aqui, mas, né, de merda mesmo, continua vendendo saquinho, sorrindo, enquanto nós, trouxas, temos que ficar carregando 3 saquinhos para casa. Então, nunca tinha pensado nisso. Malditos. Essa é a cultura do desperdício que a gente tem. E isso vai para as empresas, isso vai para nossa rotina, isso vai para o dia a dia. Por isso que é complexo. É uma contracultura da excelência, né? Exatamente. Vai para o outro lado. Aquilo que você falou ali de fazer o melhor, nada mais é do que fazer o máximo que se pode com as condições que se tem. É isso. Você imagina no mercado no Japão, um japonês pegando um saquinho, rasgando, você sabe o que ele vai fazer com esse saquinho? Nunca mais ele vai usar na vida. Ele vai no outro dia, ele já traz porque um saquinho. Porque é inaceitável, né? É inaceitável, exatamente. Aqui não, aqui a gente alimenta o cara que vende o saquinho de péssima qualidade. Porque, bom, daí a gente vai entrar numa questão cultural, né? De espremer o fornecedor, isso daí vai pra tudo. Eu vou falar um negócio que é polêmico, a gente não vai comentar o assunto, a gente vai sair do assunto e o cara vai ficar me xingando lá. Mas isso tem a ver até com 8666, que é essa lei de licitação, que é um atraso no Brasil. E as pessoas acham que é uma ótima coisa. Então fique me xingando aí que eu não vou discutir isso com vocês. Tá bom? Então... Vamos voltar pra metrologia. Porque... Não mande áudios. Esqueça o número do Qualicast agora. Então tá bom. Voltando pra cá, legal, então a gente viu que na ISO 9001 também tem requisito falando de metrologia, e o Neville trouxe uma norma pra gente que é a 10.012, né? Eu chamo de 10.012, mas é 10.012, e de versão de 2003, que nós vamos deixar o link aí pra pelo menos o nome da norma certinho no Qualicast, você vai ter esse nome da norma completo aí. Mas tem mais norma que fala de metrologia, não tem, Neville? Tem uma norma bem famosa de metrologia, não tem? Que saiu a versão nova agora? Nossa, qual que é? Muito famosa. A BNT ISO IEC 17025. E é temida essa norma, hein? Ela é bem temida, né? A gente tá rindo porque é complicado falar disso, mas os caras têm medo mesmo. Tá rindo, mas é de desespero, né? Verdade.
Essa é uma norma onde a complexidade vai bem mais além da ISO 9001, né? Sim. Então, ela é uma norma que estabelece requisitos para comprovação da competência técnica, coisa que a ISO 9001 não faz. É para acreditar, é utilizada para acreditação, né? Acreditação de laboratórios de calibração e ensaios. E agora, na nova versão, também de laboratórios que realizam amostragem. Tá? Então é possível hoje acreditar um laboratório simplesmente para realizar a amostragem. Então, se, por exemplo, eu coleto uma amostra de petróleo e levo num outro laboratório para o laboratório fazer ensaio, eu só faço essa amostra para o meu cliente, essa amostragem também vai poder ser acreditada a partir dessa nova norma. Entendi. E me diz uma coisa, você consegue explicar a diferença de acreditação e certificação? Por que eu não sou acreditado na ISO 9000 e sou certificado nela? É justamente a evidência da competência técnica, né? Ou seja, então você pode estar achando que eu sou incompetente, é isso? Tecnicamente, sim. Oh, meu Deus. Mais um. Sistematicamente, não. A sinceridade. Sinceridade é tudo na relação fornecedor e cliente. O Neville é ousado porque ele é cliente. Ele pode falar, né? Porque ele paga a conta, droga. Aí tem que trazer pessoas que não pagam a nossa conta aqui. Mas me explica pra gente. Resumidamente, né? A acreditação é justamente no sentido de dar crédito. Tá? Uhum. Ou seja, eu evidencio que aquele cara, além de comprovar o sistema de gestão da qualidade, ele tem competência técnica para realizar aquele serviço de calibração. E a acreditação ela é dada por um escopo de serviço claro, né? Diferente de uma certificação. Por exemplo, eu era ISO 9001 enquanto laboratório. Então eu era certificado em todo o escopo de serviço que o meu laboratório realiza. Na acreditação, eu sou acreditado para a área de pressão, depois eu sou acreditado para a área de temperatura, depois eu sou acreditado para a área de físico-química, depois eu sou acreditado para a área de vazão. Cada etapa dessa é uma nova auditoria, uma nova acreditação, novos auditores especialistas. Então, a profundidade é outra, né? Então, quando você trabalha com um laboratório que tem 17025, você geralmente está trabalhando com um laboratório que tem uma competência técnica comprovada. Mas isso é a grande diferença. Com você, né? Você pode ser acreditado ou não, né? Exatamente. Essa é uma diferença. Mas e tem uma outra diferença que, assim, você pode ser auditado e certificado por um organismo de certificação, como QMS, BVQI, BSI, a própria BNT, e tem diversas empresas que fazem isso hoje no Brasil, né? No Brasil e fora delas. Sim. No Brasil, quem audita um laboratório é só o Inmetro. Eu não tenho essa escolha. Então, enquanto eu estou feliz por ser certificado, então. Exatamente. Então, tá bom. Enquanto você 6 meses, você com um bom consultor e uma boa empresa de cultura, você consegue certificar. Hoje, em menos de 2 anos, é raro você acreditar em um laboratório. Entendi. Porque é muito mais profundo, então, isso que tá dizendo, né? Profundo, burocrático e caro. É caro. Então, viu? Porque eu tô feliz em poder utilizar aqui. Mas ficou claro, as empresas, então, que têm ISO 9000 não são acreditadas, elas são certificadas. Isso. Já a empresa que tem 17025 não são certificadas, são acreditadas, é isso? Isso, exatamente. E vale um ponto interessante, porque a empresa que tem a 17025, automaticamente, o seu sistema da qualidade já atende a ISO 9001. Tá? Uhum. Então, na própria introdução da norma ISO 17025 existe essa referência, dizendo, se você atender esses requisitos, você atende a 9001. E como você falou, ela foi recém-revisada em novembro de 2017, publicada em dezembro de 2017 no Brasil, e a partir de agora, de 2 de maio, né, foi semana passada aí, o Inmetro já passou a auditar os laboratórios com base na nova versão. Então, uma coisa para trazer para cá, ela já está no novo anexo SL, então. Na estrutura de alto nível, isso. Com certeza já está falando de gestão de riscos, de contexto da organização. Exatamente. De todas essas confidencialidade, imparcialidade, gestão de riscos e outras coisas que o laboratório nem sabia que existia. Não vai ter como fugir, gente. Então não tem como fugir, como o Muniz falou, né? Nós vamos ter que ficar cada vez mais focados nessa nova estrutura que a ISO trouxe para que essas normas tenham um mínimo de padronização. Eu acho muito legal para a gente compor um SGI, né? Acho que isso facilita muito. Muito. Para a gente estar dentro do... E a grande mudança da norma foi justamente essa, a aproximação com os requisitos 9001. Tanto que a sequência é a mesma agora, né? Sim. Então, processos, estrutura, então aqueles requisitos, inclusive os números são os mesmos. São bem parecidos. Isso para um sistema de gestão vai facilitar bastante. Ô Marino, o que nós estamos trabalhando aqui, a 37, a 27, a 9000, estão todos na mesma sequência, né? Todos no anexo SL, na tá estrutura. Fácil, então. É. Então tá bom.
Tá vendo? Eu tenho complicado. evidências agora que ela falou que tava fácil ela implantar 37 a 27 aqui na firma. A coitada da Marina quer falar que é fácil para o ouvinte do Qualicast, mas não quer falar que é fácil pro chefe. Tipo, como que faz? Eu não posso mentir, assim. Então, mas não é fácil não. Mas simplifica muito acho que a parte de auditoria se torna mais prática. Né? Simplifica como você vai implantar isso dentro da sua empresa, né? Realmente simplifica muito. Agora, os processos ainda tem que ser trabalhado para que cada norma pede, né? É a grande questão, né? Norma não estabelece método, norma estabelece requisito. Isso, então você vai ter que atender. O método é seu e ele tem que ser comum às três, não tem como. Muito bom, mas facilita assim, eu acho que é isso. Legal a gente falar da 17025, porque acho que até que cabe um podcast, não cabe, Neville? Só dela? Certamente. Ai, meu Deus do céu. Promessas aí. Promessas, hein? Toca o sino. Então, assim, mas dá um spoiler pra gente, assim, aquelas 2 ou 3 mudanças que você acha que foram chave, ou que são críticas, ou que chamam a atenção na 17025 dessa versão 2017, né? 2017. Bom, primeiro a questão da mudança de layout estrutural de requisitos, né? Então a gente tinha 2 requisitos primordiais, que era o requisito 4 e o requisito 5. Requisito 4 eram requisitos gerenciais, requisito 5 eram requisitos técnicos, então eram muito bem divididas as coisas. Não são mais assim, né? Então, como a nova 17025 tem esse layout da ISO 9001, né? Desse corpo da ISO 9001, então todos os requisitos agora estão espalhados, muito mais parecido com uma sequência da própria ISO, né? 9001. Esse corpo que você fala é o anexo SL, né? Aquela estrutura que vem no anexo SL. É essa estrutura mesmo do anexo SL, né? Bom, esse foi talvez a principal mudança para os entendimentos, né? A outra questão, a ausência do gerente da qualidade, né? Então agora você tem uma gestão da qualidade. Tiraram da norma. A gente não tem mais a figura do gerente da qualidade, então você tem uma figura de gestão da qualidade que pode ser feita por 2, 3, 5 pessoas e tal, que é muito mais coerente com a realidade das empresas, né? Que é aquela história da alta direção definir os papéis e responsabilidades da liderança, exatamente, né? Isso exatamente. Aí. Muito bom. 2 questões que agora estão bem mais claras e que não tinham, que é a imparcialidade e a confidencialidade, né? Então a gente tem requisitos específicos para eles e requisitos deles colocados nos outros requisitos, né? Então isso é um ponto muito forte agora. Ou seja, isso daí tá espalhado pela norma, mais ou menos com a mentalidade de risco, tá na 9000. Exatamente. E aí o terceiro ponto que você acabou de colocar aí é justamente a gestão de riscos, né? Que até então não se existia em laboratório, né? Nós fazíamos de uma forma mais estratégica, com ferramentas como o SWOT, por exemplo, mas nunca dentro de um sistema de gestão da qualidade, muito mais como negócio do que como sistema de gestão, mas agora passa a ser obrigatório, né? E a outra que talvez seja mais clara aí de início foi uma definição clara do que são atividades de laboratório, né? Então, qual é o contexto do que um laboratório faz? Tudo é laboratório, então emitir nota fiscal faz parte no sistema de gestão. Então ficou mais claro o que são as atividades de laboratório, que é a calibração em si, o ensaio em si, ou a amostragem, né? Então ou seja, o foco é esse do processo. Entendi. Quando a gente fala, são atividades laboratoriais mesmo, aquelas coisas estão mais ligadas à técnica, né? Exatamente, estão ligadas ao produto do laboratório, né? Então fica uma coisa mais clara para o laboratório, para a auditoria, né? E para a estruturação do próprio sistema. Com certeza dar um podcast a 17025, porque é uma norma muito complexa e vamos ver se o pessoal pedir pra gente fazer um podcast disso, vai rolar esse podcast. E a mudança foi muito significativa, né? A norma, na verdade, essa norma tá rodando há 19 anos, quase 18 anos, né? Porque depois do ISO Guia 25, né, veio a primeira versão da 17025, foi em 99. Né? Em 2005, a revisão foi muito pequena, muito sutil, foi textos, palavras e tal. Então, é uma norma que está vindo efetivamente desde 1999. Entendi. Então precisava dessa mudança. Então basicamente amassaram ela, jogaram no lixo e começaram de novo. Do zero, né? Então... Que é o jeito de fazer todas as normas. As pessoas vão me xingar de novo agora, falando que não, você tem que aproveitar o que já funciona, mas quando a gente fica aproveitando demais o que já funciona, a gente fica com o mesmo olhar viciado e não consegue expandir um pouco a consciência. E o que funciona é aquela história, né? O mundo muda, a roda gira e nem sempre que funciona hoje, funciona amanhã. Isso. É óbvio que o que tá funcionando muito bem nós vamos manter, né? Mas é legal você começar tudo de novo. Algumas coisas a gente faz assim aqui, né, Muniz? Faz, todas. Direto, não, quase. Algumas coisas. E só pra fechar, uma coisa que foi interessante, né? Foi no item 8, se não me engano, que fala do sistema de gestão, que é a opção A e a opção B.
Então, se o laboratório já tem a ISO 9001, ele pode só completar a 17025, né? Ele não precisa. Que legal. O certificado ISO 9001 já evidencia aquela a item 456, eu não lembro exatamente a sequência que agora. Legal, né? que legal, então, isso eu não sabia. Aí ele tem a opção B, que ele implementa tudo dentro da norma. A opção A, ele tem ISO 9001 e complementa, ou B e A, não lembro de sequência, mas essa é uma opção que a própria 17025 agora dá também. É para provar que o anexo SL tá rodando, tá né? rodando. Exatamente. Pois é. Muito bom. Bem legal isso daí, é legal saber disso. Poxa, acho que a gente está conseguindo fazer uma leitura bem bacana do que é metrologia, trazendo isso para perto da área da nossa discussão. E vamos falar um pouquinho agora da área da saúde, desse déficit que a gente está comentando, que eu falei, principalmente você da área da saúde. Neville, o que você vê de problemas na saúde? Não fala tudo, vai. Vamos. Eu vou citar 2 aqui. Então por favor, porque se você não falar tudo, eu já me desespero. O dia que eu tiver uma dor de barriga, eu não vou no médico, procurar um xamã. Você entendeu? Então me ajuda a ver assim, vamos lá, vamos falar de coisas que a gente ajuda a resolver, porque eu sou um cara que eu acredito muito que quem resolve os problemas somos nós, né? Então, fala aí, vamos falar um pouquinho dos problemas que você vê da metrologia, ou da saúde com a metrologia, ou da metrologia com a saúde. Vamos falar disso. Eu acho que eu queria colocar 2 aqui. Um é um método, né? Método de medição. Então, é muito comum laboratório, indústrias farmacêuticas, distribuidores que realizam principalmente medição de temperatura, trabalharem com métodos incoerentes com o princípio funcional do instrumento. E obviamente que isso gera resultados pouco confiáveis, né? Então a gente acabou de falar ali que eu tenho que usar um instrumento adequado à funcionalidade. Então quando eu utilizo um instrumento não adequado à funcionalidade, geralmente o resultado não é confiável. Isso é muito, muito, muito comum na área da saúde. Um exemplo típico é o uso do termômetro infravermelho, aquela pistolinha que Sim. tem um laserzinho, né? Aquele instrumento tem critérios técnicos para ser utilizado muito bem definidos. E se tem uma coisa que geralmente as pessoas não fazem é ler manual de fabricante, né? Entendi. Então você não pode ser usando aquilo para tudo, é isso? Não, exatamente. Ainda mais para medir cadeia fria, o instrumento com gelo. E os caras acham que qualquer lugar que usa aquilo tá valendo. Tá valendo. Mirou, apontou a temperatura real e acabou. E tá muito longe disso. Porque tem a ver com luminosidade, né? Tem um monte a ver de com a coisa. emissividade, que é chamada energia radiante do corpo. Mas isso cabe em um outro momento. Então, entendi. Mas, ou seja, o cara não pode comprar um daquele ali e achar que aquele termômetro serve para ele medir tudo. Exatamente. E ele pensa nisso. Não pensa. Entendi. Mas é tão legal, né? Fazer uma pistolinha, né? É muito prático, né? É prático. Mas velocidade não quer dizer confiabilidade. Eu vou dar um exemplo prático da minha vida particular. É que, por exemplo, no meu filho, na minha esposa está grávida, a gente não usa esse termômetro porque a gente sabe que ele pode ter erro, eu tenho medo. Ele pode não, ele tem erro. Ele tem erro, Ele né? tem erro. Só que o erro do instrumento é muito menor do que o erro do método. Quando você faz a medição conforme o método recomendado, você já tem em torno de 1 até 2 graus aceitável pelo fabricante. Quando você não faz pelo método recomendável, você pode estar falando de 5, 10 graus de erro. E 2 graus na temperatura corporal é algo absurdo. Em febre, né? Eu não sei o filho de vocês, mas eu não quero com 2 graus mais. Então, bom, legal falar disso. E assim, esse é um exemplo que você deu, né? E não é só da indústria farmacêutica, da saúde, vamos chegar no acordo, né? Sim. Mas lá também eu vejo que tem muito disso, porque lá existe pouco conhecimento, que eu vou puxar do que você falou, na área de metrologia. Sim. Então as pessoas, algumas até bem intencionadas, acabam fazendo absurdos, né? Sim, e aí você pegou o segundo ponto que eu queria falar, que é a ausência de conhecimento realmente da metrologia na área da saúde, né? E principalmente de conceitos básicos, né? Como validação de um processo, qualificação de equipamento, calibração de instrumento, o que difere essas coisas uma da outra. O que é um padrão, o que é uma incerteza, coisas básicas da metrologia. Exatamente, né? O método, por que eu tenho que eu vou medir um pH de um medicamento, né? O índice de pH de um medicamento, por que essa amostra tem que estar a temperatura de tanto, né? Por que eu tenho que usar uma balança condizente com a faixa de medição? Por exemplo, eu vou fazer, né, como você falou ali, eu vou colocar 10 miligramas de um produto. Eu não posso usar uma balança de 5 quilos. Né? Então eu preciso ter requisitos técnicos, ou seja, eu tenho que estar aparelhado com uma balança adequada, capaz de me dar uma precisão em 10 miligramas. Porque aquela balança, só para entender, você está ouvindo falar, por que não pode usar de 5 quilos? Porque muitas vezes, a maioria das balanças de 5 quilos, ela não tem a capacidade de apresentar o erro, né,
de 10 miligramas. Ela pode até indicar o valor de 10 miligramas, mas ela indica com um erro de 5 miligramas, por exemplo. Que então você está medindo demais. 50% de erro no ponto. Entendi. Então você tem que ter uma balança com uma calibração mais fina, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então isso é uma coisa que eu já vi também. Isso daí não só na indústria farmacêutica, o pessoal utiliza. A indústria também já teve muito mais isso, né? Há 10, 15 anos atrás, quando a metrologia era muito nova lá também, né? Mais nova do que é hoje, a gente via o pessoal utilizando um instrumento que não tinha faixa para medir aquilo que ele estava querendo medir, né? Então, exatamente. Já aconteceu. Então esses são os 2 pontos que você acha que é o que mais pega na saúde. Eu não sei exatamente que é o que mais pega, mas é o que eu vejo mais relevante hoje, de mais, mais ocorrências, né? Entendido. Da tua experiência, é o que você tem encontrado mais. Eu tenho conversado bastante com o Conselho Regional de Farmácia ultimamente, do Paraná e tal. Próprios fiscais da Anvisa, alguns eu tenho trabalhado com eles e tal, e eu tenho visto que esses são pontos que hoje impactam diretamente no resultado, né? Eu estava conversando com a Monize aqui na hora do almoço, tem um dado que a Organização Mundial de Saúde traz que, para assustar um pouquinho, 1 em cada 2 vacinas chegam ao destino final sem o agente ativo funcionando por problemas de qualidade, seja no transporte, seja na fabricação, seja no armazenamento. Então, dá pra você ter uma ideia 50% das vacinas que tá fazendo à toa. E não, é assustador, né? Você imagina no Brasil, né? Como a gente falou da questão de qualidade, de cultura, o que isso pode impactar. Aqui é bem melhor. Toma 2 pra garantir, né? Toma 2, tem 2 braços, né? Tamo aí pra isso. Uma vacina em cada braço. 2 braços, 2 bundas, dá pra tomar 4. Então, 1 em cada banda, que beleza. Ainda pegando esse tema, que a gente tá falando especificadamente da saúde, mas lembrando ali do Neville comentou sobre as geladeiras, tem que estar calibradas, tem que ter uma validação, qualificação, e daí vem esse monte de termo que às vezes as pessoas não sabem a diferença. Você poderia falar pra gente a diferença aí entre calibração, verificação e qualificação? Nem que for meio por cima, que eu sei que são temas profundos, né? Mas... Eu sei que isso dá outro podcast, não dá? Dá. Ai, meu Deus, mas promessa. Vou tentar resumir basicamente o que seria isso, né? A validação, a qualificação e a calibração. Então, a calibração de um instrumento é o objetivo identificar o erro do instrumento. Né? Então, eu quero saber o quanto ele está errando e aí ver se eu vou agir ou não. Né? Eu não tenho nenhuma informação conclusiva nisso, a análise é do cliente. A qualificação, ela é um ensaio técnico que o objetivo não é identificar o erro, mas é dizer se o equipamento funciona como deveria funcionar. Né? E aí sim eu tenho uma resposta qualitativa, ou seja, ele está apto ou não está apto para... Ou seja, certificação eu não falo isso, eu falo só qual que é o erro dele e falo, cara, isso aqui... Calibração é quantitativo, o valor do erro é este, com essa incerteza. Uma coisa importante dizer é que todo instrumento tem erro, né? A pessoa fala assim, não, então eu estou usando instrumento. Não, todo instrumento tem um erro e uma incerteza, né? Todo. O que acontece é que muitas vezes o erro é tão pequeno que ele está apto para ser usado num processo em que aceita aquele tipo de erro. Ou que você não consegue enxergar o erro com aquele instrumento. Isso, entendido. Uhum. E a validação, então, é a complementação de tudo isso. Então, você valida o processo. Então, eu tenho um processo que utiliza um equipamento, que é uma geladeira, que nessa geladeira tem um instrumento que mede temperatura. Então, eu calibro o instrumento, qualifico a geladeira e valido o processo de armazenamento. Ah, entendi. Então esse é aquele exemplo que você estava falando pra gente agora há pouco da autoclave. Você quer falar? Isso. O porquê que a gente utiliza esse conceito, né? Porque principalmente na área da saúde existem processos que não é possível ter a inspeção de controle de qualidade, né? Uhum. Então quando eu faço a esterilização de um produto, eu não tenho como eu lá abrir o produto e ver quantos... Senão eu vou contaminar o produto. Morreu. É tipo teste de camisinha, né? Testei todas. Exatamente. É tipo teste de camisinha, né? Então... Pô, velho, olha esse exemplo aqui, mano. Ué, o pessoal tem que entender. Mais claro do que isso. Não, beleza. O cara que tá ouvindo, a gente tem que entender. Ó, fica tranquilo, a sua ninguém usou, tá? É isso que o Neville tá falando. Exatamente, né? Então, uma vez que eu vou esterilizar o produto, imagina, por exemplo, uma mesa de cirurgia, né? Eu tenho que esterilizar a instrumentação cirúrgica e tem várias outras aplicações de processo de esterilização na indústria da farmácia, né? Farmacêutica, perdão. Então, eu não tenho como inspecionar, assim como eu pego uma roda, eu consigo dimensionar a roda de um carro, de um cabelo. Eu não tenho como... Tá no tamanho certo. Tá no tamanho certo. Eu não tenho como fazer isso no processo.
então de esterilização. Então o que eu faço? Eu valido o processo. Se o processo está sendo feito conforme foi validado, eu garanto que a esterilização está sendo realizada. Então, para isso, eu calibro o instrumento do autoclave. Então, o autoclave tem um medidor de pressão, o autoclave tem um medidor de temperatura, o autoclave tem uma válvula de segurança que tem que ser calibrado. Uma vez que eles foram calibrados, eu vou qualificar o autoclave para ver se ele chega à temperatura, se ele permanece à temperatura, se ele faz a esterilização com indicadores biológicos, com indicadores químicos. Eu vou juntar toda essa documentação e vou fechar numa pasta de validação do meu processo de esterilização. Então eu valido um processo, eu qualifico o equipamento e eu calibro o instrumento. Isso é muito comum em processos onde não é possível inspecionar a qualidade do produto no final. Esse exemplo que você deu, acho que ficou muito claro. Então, lá dentro da autoclave, tem os equipamentos que tem que ser calibrados. Você calibra aquilo. Depois você faz o estudo, que é a qualificação dessa autoclave, para ver, ó, tá tudo conforme deve estar? Né? As coisas estão fazendo o que deviam fazer? Exatamente. Sim, tá calibrado, eu tenho certificado desses instrumentos que estão aqui, o meu estudo, o meu laudo tá aqui, as coisas estão, a qualificação foi ok. Então, agora eu posso dizer que esse processo todo tá validado. Exatamente Então, esse é um exemplo de como isso não é uma coisa tão comum assim na saúde, a validação dos processos ainda. Deveria ser, porque a maioria das regulamentações de boas práticas, né, boas práticas de fabricação, RDC 15, 17 e tal, estabelecem a necessidade de qualificação. Mas muitas empresas ainda não entendem como interpretar esses relatórios, o porquê dessa necessidade e como fazer isso adequadamente, né? Porque, infelizmente, existem algumas pessoas no mercado aí que estão fazendo meio a toca de caixa, a torta direito. E existem referências nacionais e internacionais de como qualificar um autoclave. Você dando um exemplo do autoclave, né? Mas a gente pode falar de câmara fria, a gente pode falar de refrigerador, de tudo, câmara climática, diversas coisas. Então, quando você vai vacinar lá o seu filho lá, você vai ter que ver que aquela vacina tem que estar armazenada em um equipamento que está de 2 a 8. Tá? 2 a 8 graus, você diz. 2 a 8 graus. Isso é uma referência internacional, essa temperatura, tá? Se você chega lá, tá indicando 9 graus, tem risco para o produto. Tá? Saiu da qualificação, entende? Ele furou a etapa de validação. Sim. Então, uma vez que aconteceu isso, gerou risco, né? E quando gera risco, qualidade, aí a gente tem problema, né? Então, bem legal. Acho que agora eu consegui compreender essas três nomenclaturas, a calibração, a validação e a qualificação. E é legal a gente falar disso, como a gente falar de acreditação e calibração e certificação, né? Porque isso começa a clarear para as pessoas que não é um bicho de 7 cabeças. A gente não precisa saber tudo da metrologia, mas o básico é muito importante saber, né? Eu tenho uma dúvida, isso é uma dúvida mesmo. Foi muito importante o Neville comentar aqui com a gente sobre a 17025, que eu não sei até quanto ela se aprofunda nisso. Mas na ISO 9001-2015 ele fala só de verificação e calibração. Qual que é? Na ISO é um pouco mais abrangente mesmo, um pouco mais genérico? Como que é isso? A 17025 ainda comenta a questão de manutenção preventiva, né, dos equipamentos, né? A 17025, quando fala em equipamentos, ela está pensando nos padrões dos laboratórios, tá? Ou seja, o equipamento que o laboratório usa para calibrar os instrumentos do cliente. Né? A grande questão é entender o que é um e o que é outro. Tá? A verificação é uma calibração simplificada. Tá? Então, na calibração, a gente vai ter toda a declaração de incerteza, do método, da rastreabilidade, do modelo de cálculo, das informações de local. Então, existem vários critérios. Na verificação, a gente vai verificar se aquela calibração ainda é válida. Então, por exemplo, se eu calibro de 1 em 1 ano, e aí no próximo ano, calibrei em janeiro de 2017, em janeiro de 2008, está reprovado esse relatório de calibração, esse resultado de calibração, em que ponto isso ocorreu? Então, a verificação é uma forma de garantir que aquele resultado de calibração ainda é válido. É uma verificação intermediária, vamos Exatamente. dizer assim. Esse é o termo, inclusive, que a 17 usa, verificação intermediária. Entendi. Né? E isso te dá, lógico, diminui aí o escopo de possíveis problemas ou de risco. Isso, inclusive, minimiza risco. Né? Então, por exemplo, se eu demorei 1 ano para identificar uma falha de calibração, ao longo desse ano tem muito produto que foi liberado. Que saiu, né? Que foi para o mercado. Né? Então, se eu faço uma verificação a cada 2 meses, eu só tenho 2 meses de potencial problema. Né? Não que tenha problema. Eu tenho que verificar, abrir menor conformidade, posso verificar que não houve impacto para a qualidade do produto, mas eu tenho que fazer essa verificação de qualquer forma. O grande problema hoje é que a gente tem visto verificações sendo feitas sem método nenhum, ou sem consistência com o processo. Eu vou te dar um exemplo bem
claro disso. Quando a gente faz a calibração de uma vidraria, que é muito utilizado na área da um balão volumétrico, por exemplo. Esse balão volumétrico ele é calibrado a temperatura de 20 graus Celsius. E isso é uma referência internacional. Se na hora que ela for verificar, não, eu vou verificar o volume do meu balão volumétrico, e ela faz essa verificação a 25 graus na temperatura ambiente, ela morreu a calibração. Ela está comparando banana com laranja. Entende? E esse é um conceito... Pode dar certo ou não, e só Deus sabe ainda. A chance de dar errado é muito maior, né? Outro exemplo clássico na área da farmácia é medidor de pH. Então, quando eu calibro um medidor de pH, eu calibro uma referência de 25 graus. Né? Se ela usa esse medidor de pH sem nenhuma compensação de temperatura, uma temperatura de 19 graus, ela rasgou o certificado de calibração. Não tem validade nenhuma aquele documento. Ou seja, você calibrou um equipamento para ser utilizado de um jeito e a pessoa está usando de outro. Exatamente. Que é aquilo que a gente começou falando lá, que a gente deu o exemplo da balança, né? Do método. Do método. Que é assim, ó, o cara vai lá, tá calibrado, tá aqui para você, e na hora dele colocar isso no processo, ele não faz nenhum cálculo de compensação de temperatura, que ele pode fazer. Pode fazer. Né, para saber como é que vai utilizar. Ou seja, você acaba jogando tudo pela janela. Né? Exatamente. E aí o que eu tenho visto hoje é que as pessoas têm usado a verificação como uma forma de diminuir custo de calibração. Tá errado, né? Então eu vou calibrar de 2 em 2 anos e aí eu verifico a cada 6 meses. Só que não sabe nem verificar. E aí piora a situação, porque aí quando calibra, vai dar problema. Aí depois de 2 anos dá problema, aí pega um auditor que tem uma noção de metrologia, ele fala, mas você está verificando errado. E aí você tem 2 anos de problema. 2 anos de histórico, né? E aí o risco, e aí o problema indireto, que é o custo da não qualidade, Sim. né? Porque o custo da qualidade ele é positivo. O custo Sim. da não qualidade que é o grande problema do monstro do negócio. E aí vem porque você acaba aumentando o custo de não qualidade. Você tem mais retrabalho, você tem mais desgaste, demora mais, e você não enxerga isso como um problema da metrologia. Sim. E esse processo de verificação, ele não é contemplado na 9001? A 9001 fala verificação e ou calibração. Na verdade, Isso. ele acaba contemplando, né? Ele fala um ou outro, ou ambos, né? Então, eu posso fazer os dois, ou fazer um só. A qualidade não verifica se esse processo de verificação está certo. Se você coloca no seu procedimento, geralmente... Você vai ter que avaliar. Né? O que acontece é que muitas empresas não colocam isso no procedimento, né? Não entendem isso como uma importância. Diferente, por exemplo, das resoluções da Anvisa. Tem algumas resoluções da Anvisa que exigem que sejam feitas verificações diárias das balanças, por exemplo. Aí a coisa fica mais direta, né? Só que cai exatamente no que eu falei. Ela exige que tenha que fazer, mas ela não fala como. E o cara vai fazer. E aí o cara exatamente, o cara é um laboratório de farmácia lá que nunca ouviu falar de como verificar a balança e tem que fazer verificação de balança sem saber como é que vai fazer. Ele vai lá, liga e vê que acendeu as luzinhas e fala, tá ok. Ou pior, né? Por exemplo, trabalha na ordem de miligramas, ali 10, 100 miligramas e verifica em 3 quilos e não verifica em miligramas. Sim. Ou ao contrário, né? Trabalha em 2, 3 gramas e utiliza uma balança de 100 gramas para verificar. Não verificou nada. Sim. Então... Mas é isso, né? Porque o requisito ele é mais básico aí na 9001. Sim, ele é... Então, quem não tem muito conhecimento metrológico acaba implantando e achando que fazendo a verificação ele tá atendendo aos requisitos certinhos. Só que ele tem que saber que verificação fazer. Essa que foi né? E como? Essa que foi a dica que você deu ali da 2012, né? Sim. Que, claro, não é além da norma que você vai saber, viu, gente? Acho que nem... Para cada instrumento vai ter uma característica técnica diferente. Você precisa de um técnico meteorologista. Mas uma coisa que ela estava colocando é a calibração não isenta a verificação e a verificação não isenta a calibração. Muito bom. Isso aí é um ponto, qualquer auditor vai te falar isso. Ótima essa discussão, porque essa é uma dúvida que eu acho que é meio batidona, né? Ela sempre aparece. E a verificação, realmente, eu já vi a verificação sendo utilizada para alongar a calibração. Só que eu não vejo depois as pessoas trabalhando nos erros que acontecem, porque o instrumento ele varia. É impossível, isso acontece. E se pegou um problema na verificação, o que é feito a partir daí? Isso. Por isso que eu falo, tenha um meteorologista na sua equipe se você precisa trabalhar com meteorologia, né? Não fique improvisando, não dá pra improvisar. Ou então liga pro Forlog, que a Forlog liga pra gente. Ou fala com a CC lá, que a CC vai calibrar pra você, pô. É por aí mesmo. Eu acredito que a gente conseguiu andar muito no tema da nossa discussão. Acho que realmente ficaram 2 promessas, né, Moniz? Sim, por enquanto 2. Então tá bom. Vou me conter. Então, assim, ficaram 2 promessas, mas eu acho que a gente pode caminhar pro fechamento do podcast, porque senão a gente vai falar por 3 horas aqui de meteorologia e a gente, assim, não percebam que nós não fizemos isso aqui, não
o que é metrologia, não é o nome do podcast. A gente não explicou o que é incerteza, o que é erro. Depois a gente pode até falar um pouco mais disso em um... Pronto, mais uma promessa. Não falei? Eu falei, não falei? Um podcast sobre o que é metrologia para explicar o passo a passo, o beabá. Mas para quem trabalha um pouquinho com metrologia, acho que teve uma boa noção. Vamos então para o encerramento. Agora, pra gente fazer o encerramento do podcast, cara, quero agradecer o Neville por estar aqui, pô, foi muito legal. Mas, Befa, vamos lá, do que a gente falou nesse podcast, então? Vamos acordar o cara que dormiu no podcast e fazer a revisão com ele, pra ele falar que ouviu, vai. Então a gente começou falando sobre o que é metrologia, né? Depois, um pouquinho do que para que serve a metrologia e onde que a metrologia é aplicada. A gente falou também como que a metrologia afeta a qualidade, tocando no assunto da 9001 e da 10012. E a gente falou um pouquinho também sobre a ISO 17025. O que é, quais foram as principais mudanças na revisão agora em 2017. E o Jason puxou o assunto de alguns problemas na saúde, que foi um dos temas comentados aqui no meio das... O que a gente queria saber é quais são os principais pontos que na saúde a metrologia está sendo... Tem pontos a melhorar, vamos colocar assim, né? Isso. E a Muniz puxou aqui para o Neville explicar a diferença entre calibração, validação e qualificação dentro do processo metrológico, né? Depois a gente viu também a diferença da verificação e da calibração dentro da ISO 9001. Pô, foi bastante coisa então, né? Foi bastante. Você quer complementar com alguma coisa, Foi uma aula, hein, Neville? Obrigado, hein? Foi uma aula. E aí? Bom, antes eu só queria agradecer aqui a oportunidade de a gente discutir um pouquinho sobre esse assunto que é minha paixão aí, né? Metrologia e qualidade. Agradecer realmente a Muniz, o Jason, a Marina... E dizer que eu tô aberto aí a novos podcasts, quando a gente quiser conversar aí. As promessas, né? Depois dessas promessas aí, você tem que estar aberto, né? Vamos conversar aí, fazer o pessoal pensar um pouquinho mais sobre isso, em especial o pessoal da área da saúde, que a gente precisa aí dessa saúde metrologicamente viável. Isso, muito legal. Então, só para fechar aqui, eu queria só reforçar essa questão da importância entre qualidade e metrologia, essa relação, né, esse casamento que existe entre os dois, né? Não é possível a gente obter qualidade sem metrologia e não é possível a gente praticar metrologia sem cultura de qualidade, né? Então, esses dois caminhos estão entrelaçados aí. E espero que a gente possa ajudar as empresas de alguma forma a buscar isso aí juntos. Eu acredito que sim, e é muito legal trazer isso para cá, porque a gente quer colocar a qualidade, a gente fala de filosofia de excelência, a gente fala de cultura da qualidade e de qualidade na cultura, só que tem assuntos que são técnicos. Não tem cultura da qualidade que aí vai resolver uma verificação se o cara não souber fazer a verificação. Você entendeu? Não existe. Então existe sim a parte técnica, não é tudo filosofia, gestão e engajamento. Existe um pedaço da qualidade que é o pedaço técnico. É a parte da ciência. A parte da ciência, muito bom, é isso aí. Eu acho que isso tem que estar na mesa, porque senão a gente também vira um bando de abraçador de árvore aqui, todo mundo ama todo mundo, esses hippie malditos, e não resolve o problema da indústria, que a gente tem que conseguir... A Muniz não é hippie não, viu, gente? Não, mas é engraçado, porque quando fala de cultura parece que a gente vai se abraçar e cantar uma música sobre qualidade, um hino, né? da empresa, né? É engraçado isso. E não é isso, tem isso mesmo. Então, parte da cultura de uma empresa que trabalha com metrologia é ciência, né, Neville? Sim, né? É o que eu falo muito para os meus colaboradores lá, né? O que a gente vende não é calibração, o que a gente vende é ciência. Né? E vender ciência não é para qualquer um. Isso. Desculpa, mas... Tem que entender do riscado, né? Tem que entender, tem que gostar de estudar, tem que gostar de pesquisar, tem que gostar de bater a cabeça, de enfrentar os problemas, né? Tem que brigar com a cultura e principalmente não aceitar qualquer coisa de qualquer um, né? Porque... Isso. Hoje o cara que fala mais alto às vezes em metrologia acaba levando como se fosse a verdade. E não é bem por aí. A gente tem fundamento, a gente tem pesquisa, a gente tem ciência, a gente tem artigo, a gente tem norma, a gente tem muitos conceitos aí para serem trabalhados e fundamentados. Excelente. Eu acho que, mais uma vez, obrigado, Neville, por estar aqui. Eu quero agradecer você que veio ouvindo a gente até agora, cara. Metrologia, hein? Pá! Quem diria? Eu aposto que tem um cara pensando, eu nunca ouvi essa desgraça na minha vida e você ouviu até agora. Eu fico feliz que você ouviu a gente.
E se você é da área da saúde, né? Na área da saúde a gente, graças a Deus, é um lugar que tem muitas mulheres e eu gosto disso. A Heloísa está ouvindo? Minha esposa escuta, ela vai me brigar por causa disso, mas é um lugar legal e nem todas as mulheres conhecem metrologia, principalmente na área da saúde, porque tem muita pessoa que chegou na qualidade que veio da área de enfermagem, que não veio de uma área da engenharia propriamente dita. Se é falho na engenharia, imagina na farmácia, na biologia, nessas áreas então, diretamente ligadas à saúde. Mas é legal que você veio ouvindo até aqui, você tem um conhecimento a mais, né? Acho que isso é muito bacana. Quero agradecer a Moniz e a Marina por estarem aí, tá? Agradecer principalmente ao Neville foi uma aula mesmo. Você que está ouvindo a gente, muito obrigado por estar aqui. Antes da gente sair, eu quero falar de novo qual que é o nosso e-mail, Marina. Fala aí qual que é o e-mail do Qualicast. Enviem dúvidas que a gente encaminha para o Neville. É contato@qualicast.com.br. E, Moniz, você tem aí o nosso telefone pra gente... Sim, DDD 43 998220077. Mande áudio pra gente. Manda no WhatsApp ou no Telegram um áudio pra nós. A gente vai tentar colocar no ar alguns aqui, tá ok? Neville, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Moniz. Valeu. Obrigada você que tá ouvindo até aqui. Valeu, gente. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. O Qualicast é patrocinado pela Forlogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil! Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para a gestão da qualidade.